para falar que a nossa justiça perdeu credibilidade, especialmente o Supremo? É possível elencar quais aspectos dessa discussão ou dessa tese? Boa noite a todo mundo que está assistindo, boa noite, Caniato, boa noite, professor Henrique, boa noite, professor Kleber, é um prazer estar aqui novamente. Eu queria aderir às palavras do professor Kleber, eu concordo integralmente com ele, com o que ele trouxe. Vota com o relator, então? Voto com o relator, mas como ministro do Supremo, eu também vou fazer as minhas considerações aqui a respeito dessa questão, dessa, digamos, suposta descredibilidade do Supremo. Acho que a TV Justiça, sem dúvida nenhuma, foi um ponto crucial para isso, porque os ministros deixaram de ser funcionários públicos e passaram a ocupar papel de verdadeiras celebridades. Claro que isso não é só culpa dos ministros, né? A nossa sociedade é uma sociedade que está extremamente polarizada, né? E isso gera, no seio da sociedade, paixões, entendimentos divergentes, brigas entre as pessoas que acabam, né, atingindo o Supremo Tribunal Federal. Por mais que a gente diga que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que estar imunes à opinião pública, é praticamente impossível você colocar um ser humano, né, despido de tudo aquilo que ele sente, de tudo aquilo que ele pensa, de tudo aquilo que ele faz. Então, portanto, eu entendo que o Supremo está, sim, sujeito a isso. E como ele está sujeito a isso, ele não é um órgão que está afastado da sociedade, ele precisa pensar também no que a sociedade pensa e agir com a cautela necessária para não proferir decisões que eventualmente possam ser mal interpretadas pela sociedade. Eu não estou falando mexer na cognição de um ministro do Supremo ou do Supremo Tribunal Federal, mas eu estou falando em entender que ele está inserido no seio da sociedade, ele precisa tomar cuidado, muito cuidado com os caminhos que ele elege para, eventualmente, decidir em um determinado processo. Eu acho fundamental que o ministro pense nisso, porque é aquele velho ditado, né? Aquela velha expressão que diz: a mulher de César não basta que ela seja honesta, ela precisa parecer honesta, né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, por estar hoje, atualmente na sociedade, o que é praticamente inevitável, exposto aos olhos de todos, ele precisa tomar as cautelas devidas, né? E isso para todos os ministros que estão lá. Aspectos importantes, inclusive, nós vamos tratar daqui a pouco das várias sugestões, ou pelo menos defesas que vêm sendo feitas por integrantes de outros poderes. A gente pode falar do Código de Conduta, mas há quem entenda que seria preciso estabelecer mandato para os ministros da Suprema Corte. Recentemente escutamos manifestação de vários atores políticos que entendem que é preciso promover uma renovação fora do comum no Senado Federal para avançar com a agenda de impedimento de ministros. Enfim, vamos tratar disso daqui a pouco, inclusive. Deixa eu só passar a palavra para o doutor Henrique Nelson Calandra, advogado, desembargador aposentado, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Professor, queria escutá-lo também a respeito dessa discussão. Dois colegas trouxeram pontos de vista muito interessantes que convergem em vários aspectos, mas como nós chegamos nesse cenário de questionamentos em relação à justiça, mas principalmente em relação à Suprema Corte. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, professor Kleber, professora Gabriela Zancané, que tem lá nas suas raízes origem de grandes políticos brasileiros, de grandes juristas brasileiros, assim como o professor Kleber Vasconcelos. Eu sou um dos autores da TV Justiça, junto com o ministro Marco Aurélio, então eu queria levantar minha mão, confessar minha culpa. E a nossa vontade era que a justiça chegasse em todos os rincões do Brasil. Aonde chegasse um sinal de TV, a pessoa poderia compreender a complexidade que é julgar alguém em última e muitas vezes em única instância. Às vezes, um voto de um ministro que parece longo, gongórico, etc. e tal, ele está resolvendo
vida ou morte para milhares de pessoas. E é por isso que essa democratização daquilo que é decidido é tão polemizada. E foi polemizada depois que implantada. Eu próprio eu achava que era um grande avanço, talvez não fosse o momento, mas o ministro Marco Aurélio Melo, com a sua sempre vontade de progredir, ele implantou a TV Justiça. E isso trouxe problemas que trouxe. O Supremo Tribunal tem verdadeiros expoentes, Teori Zavascki, que também andou pelos pagos da PUC, eu, ministro Edson Fachin, e quando eu fui falar no Senado pela indicação do ministro Edson Fachin, eu dizia que ele era nosso colega na PUC, nos bancos acadêmicos, e que o grande defeito que imputavam a ele era ser um homem estudioso, correto e muito firme nas suas convicções. Ele mostrou a que veio agora que assumiu a presidência, quando propôs a criação de um código de conduta que, nesse momento, é essencial para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo nunca enfrentou diretamente essas lides derivadas de golpe de Estado, essas lides derivadas de movimentos revolucionários e de coisas como essa, foram enfrentadas pela justiça militar. O Supremo viu isso de longe. E o Supremo se viu envolvido numa competência originária criminal a julgar milhares de pessoas numa lei sancionada pelo próprio presidente, que se tornou réu, que criou a figura do golpe de Estado no campo penal. Então, eu digo que muitas vezes alguns dos ministros eram extremamente versados em vários idiomas, no idioma português. Sim. Eram pessoas que se dedicavam a isso. Para cada voto saía uma coisa pura, bem produzida. Então, eu acho que nós precisamos refletir novamente do papel do Supremo, temos que refletir, não pode ter votos tão grandes que não possam ser entendidos, nem tão curtos que não possam ser explicados de modo convincente para quem é parte. Pois é, vou passar